dia, terceira série, passando aqui para gravar um vídeo, uma aula de literatura sobre o Barroco em Portugal e no Brasil. Nós iniciamos essa matéria na sala, fizemos alguns tópicos, alguns comentários sobre os conceitos do Barroco, tanto em Portugal quanto no Brasil. Porém, algumas questões ainda da literatura barroca nós precisamos desenvolver. Vamos lá. Eu vou passar para vocês um slide. Esse slide eu vou estar dando aí algumas pinceladas nessa matéria, os pontos mais importantes, quais são os autores da época que nós precisamos fixar e vamos prosseguir na matéria. Vamos lá. Então aqui inicialmente a gente tem um slide do Barroco, né? Nós notamos aí a literatura, como a arte, como a história, são muito envolvidas, né, no tipo de arte, de literatura que era desenvolvida nesta época. O Barroco, então, ele se inicia em Portugal e depois nós vamos ver que ele vai passando aí para todo este contorno aí do Brasil e do mundo. Então, ó, o Barroco foi um movimento artístico mais importante do período colonial, aumentando aí o catolicismo e a fé. Nós vimos que anteriormente no classicismo, né, nós tínhamos lá Camões com a métrica, a forma, né, o antropocentrismo, né, não o teocentrismo, o homem ele estava no centro de tudo. E aí aqui no Barroco nós temos o catolicismo retornando e a afirmação da fé cristã. Tá, então nós temos aqui o homem mais não como esse centro, né, e sim Deus no centro, o teocentrismo. Nasce aí uma crise dos valores renascentistas, né? O homem renascentista, que era aquele homem envolvido ali no empirismo, né, naquilo que era voltado da ciência, ele deixa de lado aí esse empirismo, esse homem no centro e volta a lutar aí pela religiosidade, pela religião. Começa a ter aí o que nós chamamos de dualismo, né? O que é isso? Esse dualismo é aquele conflito entre o que é certo, o que é errado, o bem e o mal, né? A fé cristã e a ciência. Então, nós começamos aí a ter um contexto histórico no Renascimento, pós-Renascimento, e ocasionado por várias lutas religiosas. Se nós pegarmos essa época histórica, nós vamos ver que nós temos a Reforma Protestante, entre outros aí, Conselho de Trento e outros, tá? Então, começa-se uma falência ali no comércio com o Oriente, os valores renascentistas já não são mais tão latentes, inicia-se aí o início do Barroco, essa nova arte, literatura, tanto em Portugal quanto no Brasil. No Brasil, nós temos essa arte datada de 1601, né? Primeiro poema que foi publicado nessa época é a Prosopopeia, um poema épico, né, de Bento Teixeira. Então, nós temos um marco barroco com esse poema, né, que tem como característica esse rompimento renascentista. Posteriormente a isso, né, nós vamos ver que reflete aí no Barroco, né, todo esse conflito, né, o conflito entre o homem e Deus, o pecado e perdão, o material e espiritual, por isso o dualismo. Se caracteriza também um exagero. O Barroco ele é conhecido como a arte e a literatura exageradas, né, aquele rebuscamento formal bem exagerado, coisa que o classicismo, que é a escola literária anterior, não era o foco, né? Não tinha como foco. Nós vamos ver aí que pode ser notado nessa literatura barroca dois estilos, que eu falei com vocês em sala, vamos recapitular. O cultismo e o conceptismo. Então, o cultismo ele é caracterizado pela linguagem rebuscada. O que é isso? É exagerada. Né? Ela é culta, mas ela é exagerada, valoriza o detalhe, tem um jogo de palavras. Né? Lembra que eu falei que usa muitas figuras de linguagem, o exagero. Então, nós temos aí o cultismo. Temos também o conceptismo, marcado pelo jogo de ideias, os conceitos, né, um raciocínio lógico, uma coisa bem racional e usa uma retórica aprimorada. O que é isso, professora? Retórica aprimorada, ele vai usar aquelas expressões mais formais, né? O dialeto ele bem rebuscado, bem envolvendo aí esse homem barroco,
através não do exagero, mas das ideias. Ok? Vamos prosseguir. Quem que nós temos aí do conceptismo como maior marco da literatura barroca? Padre Antônio Vieira. Então, assim, o Padre Antônio Vieira, ele era muito conhecido como o impiedoso das palavras. O que é isso? Ele não obtinha nada se não fosse pela retórica, pela palavra, né? O dom de escrever e de falar, de convencer o outro através da retórica. Então, aqui fala que ninguém obteve tantas críticas, inimizades quanto o impiedoso Padre Antônio Vieira. Por quê? O Padre Antônio Vieira, ele tem a literatura dividida em 3 partes, nós vamos ver agora. Uma dessas partes são os sermões. Nos sermões, ele tinha um fundamento. Primeiro, proferir a fé cristã. Segundo, estar convencendo o outro através da retórica, da persuasão, daquilo que é certo para a fé cristã. Então, as suas obras, né, que tem um volume muito grande, entre cartas, sermões e outros, que nós vamos ver, ela teve um grande papel no Barroco. Tá? Aqui nós estamos falando de Barroco em Portugal. Nós vamos falar do Barroco mineiro, quais são as características principais do Barroco brasileiro, né? Vamos lá. Então, o Padre Antônio Vieira, né, ele tem essa obra dividida em 3 partes, que são as suas profecias, as cartas e os sermões. Os sermões do Padre Antônio Vieira são cobrados em qualquer concurso, como o Enem, vestibulares e etc. Eles são muito trabalhados, porque eles têm um valor tanto histórico, literário muito grande, muito intenso nessa época do Barroco. Bom, as profecias aí constam de 3 obras. Primeiro, História do Futuro, Esperança de Portugal, né? E nós temos nela aí o Properão, né? Nota-se aí o que? O sebastianismo e as esperanças de que Portugal se retornaria ao quinto império do mundo. Então, tornaria o quinto império do mundo. Perdão. Então, o que nós temos aí? Nessas profecias, né? O padre Antônio Vieira, ele escreve sobre características do momento em que Portugal vive. O momento em que Portugal vive com o Barroco é um momento péssimo, pessimismo, ou seja, né, está acontecendo um problema que Portugal trabalhava. Ele trabalhava com navegações, conquistando colônias, né, e isso começa a ter um declínio. Então, Portugal passa por um momento de pessimismo. Porém, Padre Antônio Vieira escreve aí sobre esse momento que Portugal vai viver, a esperança dele se tornar o quinto império do mundo, né? Então, a primeira parte aí nós vemos da literatura de Padre Antônio Vieira é as profecias, são as profecias. Depois disso, nós vamos seguir aí com a obra do Padre Antônio Vieira, que são as cartas. As cartas, né, são a produção literária. Ele chegou a escrever 500 dela, em torno de 500. Ele tem uma relação aí nessas cartas entre Portugal e Holanda, tá? Portugal e Holanda. As cartas são de extrema importância, porque fala dessa inquisição dos cristãos, dos novos cristãos, qual é a situação da colônia. Então, nós vamos ter características de cristãos sendo formados ou forjados, né, nas colônias. Depois nós vemos a melhor obra, né, ou digamos assim, a mais trabalhada na literatura, que são os sermões. São 200 sermões. Um dos principais trabalhos desse sermão é o Sermão da Sexagésima, e ele foi pregado na Capela Real em Lisboa em 1655. Qual que é o teor desse sermão, professora? O teor desse sermão é total e persuasivo. O homem que não profere a fé cristã, vai contra os princípios de Deus, ele está fadado aí a um fim terrível. E o padre Antônio Vieira, ele não tem voltas para dizer isso, ele é bem direto no sermão. Então, nós vamos notar aqui a literatura do Padre Antônio Vieira, que é de extrema importância na época barroca de Portugal, divide em 3, né? Profecias, são as profecias que ele coloca e escreve para Portugal. Segunda, as cartas, que essas cartas têm um valor aí incontável, né, sobre a Inquisição, sobre os cristãos e as colônias, né, novos cristãos que estão sendo formados nessas colônias. E a terceira parte são os sermões que ele escreveu para serem pregados e
convencer este homem de que, sem Deus, sem proferir a fé cristã, sem estar ali realmente fiel àqueles princípios, não haveria a salvação. O homem estava fadado ao inferno. Então, nós vamos ver que aí no Padre Antônio Vieira, 3 vertentes, né? Primeira vertente, profecias. Segunda vertente, de cartas. Terceira vertente, é uma vertente aí, uma que a gente mais comenta, a gente mais fala da literatura dele, que são os sermões. A retórica dele era perfeita, persuasiva, que convencia o outro. Prosseguindo aí, essa obra, né, a Sexagésima, o Sermão da Sexagésima, também ficou conhecido como a Palavra de Deus, ou seja, ele fala aquilo que Deus tem para o homem. Ele traz como se fosse uma palavra de Deus para o homem, né? Esse sermão é muito polêmico, e resume aí, entre outras coisas, a arte de pregar, né? Ou seja, eu uso aquilo que eu tenho de bom, eu sei falar, eu sei usar a dialética, eu sei usar o sermão, eu sei usar a retórica para convencer o outro. Tá? Agora nós vamos falar um pouquinho do Barroco no Brasil. O Barroco no Brasil é um período artístico, envolveu aí atividades culturais e foi a primeira escola artística que conseguiu formular expressões e sentimentos aí nacionalistas. Professora, antes do Barroco, o que nós tínhamos aqui? Bem, como arte, como literatura e histórica ainda, a gente não tinha muita coisa. Né? Nós estamos falando aí de 1601. Estamos logo pós-colonização, tudo estava acontecendo muito rápido no Brasil. O Brasil, apesar de ter sido iniciado na Bahia, teve em Minas o seu ponto alto na arte, na escultura, na pintura e na música barroca. Então, o cenário mineiro é muito importante nesse barroco, né? E alguns historiadores colocam não como barroco, como em Portugal, mas o rococó. Nós vamos falar mais para frente. O barroco tornou-se uma verdadeira expressão de liberdade, uma fase de dominação da opressão. Ou seja, o homem ele era oprimido, nós éramos colônia, né? Estávamos ali sendo flagelados de alguma maneira. Pense, se este homem que está vivendo essa opressão, se esse homem que está vivendo este momento crítico aí, ele não extravasar de alguma forma, né, haveria aí conflitos. Então, o que o Barroco trouxe aí para o Brasil, para Minas em especial? Esse conflito mesmo que o homem vivia naquela época, né? E ele colocou isso tudo na sua literatura e na sua arte. Também na música barroca, que é bem famosa nessa época. Vamos prosseguir. Os aperfeiçoamentos na arte de construir foram sucessivos, ou seja, nós temos aí vários surgimentos, vários artistas, em especial em Minas Gerais. Os arquitetos mestres passaram a construir igrejas com 2 torres cilíndricas, com flancos e decoração interior que sugeriam uma sinuosidade, né? Ou seja, era uma coisa majestosa. Nós vamos entender por que o barroco também é conhecido como a arte e a literatura da obscuridade, porque um homem vivia um momento de pressão, um dualismo, é um bem e o mal, é o claro e o escuro, vamos colocar assim, a luz e as trevas. Esse novo estilo aí, né, que é essa decoração exagerada, mais impetuosa, né, nós vemos que foi usado na matriz de Nossa Senhora da Conceição de Catasalgas, em Minas Gerais. É uma igreja, a igreja também conhecida como arte barroca, também na igreja de Santa de Virgens em Ouro Preto. Então nós temos várias igrejas que trabalham esse lado aí, essa característica barroca desse século XVII, início do século XVII. Vamos ver aí nessa imagem, tá vendo? Nós temos um altar barroco, né? Vocês podem notar que é bem sinuoso, são 2 torres, né? Assim como fala, vários elementos, né? O barroco ele era uma característica da arte barroca, a literatura é uma arte, uma literatura cheia de elementos importantes. Prosseguindo aí mais um pouquinho, nós temos aí no Rio de Janeiro uma linguagem artística que surgiu com características, imagens de santos, arquitetônica. Então todo o Brasil estava voltado aí nesta época, século XVII, para este barroco. Mais para frente, nós vemos que esse barroco em Portugal, né, ele fala da depressão, do pessimismo, uma época de turbulência e incerteza. E para finalizar,
esse espírito dualista aí na literatura,